Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2. Como vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Felipe e vim aqui gravar para vocês mais uma videoaula de história, tá? E hoje nós vamos ver um conflito da Guerra do Paraguai. Nós estamos vendo os antecedentes, né? E hoje nós vamos terminar de ver esses antecedentes aí e ver finalmente o conflito aí da Guerra do Paraguai, como é que foi, né? Nós vemos aqui no primeiro slide, né, os bonequinhos aqui, né, bonitinhos, né, do Solano Lopes, do Dom Pedro, do exército da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né? Então todo esse conflito todo, né, da Bacia do Prata, né, nós vamos ver aqui mais a fundo, né, e entender melhor, né, ao longo da aula, tá? Vamos para o próximo slide, acompanhem aí, tá? Lembre-se, pessoal, qualquer dúvida, sempre estou à disposição no WhatsApp, tá? As minhas mídias sociais, sempre podem me contatar, tá bom? Vamos lá, próximo slide, a Guerra do Paraguai, né? Nós vamos falar um pouco, né, do conflito, do fato, né? Ela ocorreu ali entre 1864 e 1870, né, no século XIX, no governo do Segundo Império, do Dom Pedro II, né, e ela teve início em dezembro, né, desse mesmo ano, 1864, com a captura de um navio brasileiro, né, e com a invasão do território do Mato Grosso, que o Paraguai ali neutralizou a região, né. Aí o Paraguai, além de invadir o Mato Grosso, né, e capturou esse navio brasileiro no Uruguai, né, e, além disso, esse navio brasileiro, né, ele levava o presidente, né, do Mato Grosso, né, que naquela época eram territórios de províncias, né, então cada território tinha seu presidente, então levava o presidente do Mato Grosso a Cuiabá, que era a capital do local. Aí eles sequestraram, né, o navio brasileiro ali no Uruguai, e começou o conflito ali, né, em dezembro de 1864, o Paraguai ali sinalizando um ataque ao Brasil, né. Em 1865, vamos para o próximo slide aqui, ó, terceiro slide, né. Em 1865, o Paraguai ele enviou tropas para o sul do país, né, com o intuito de chegar ao Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né. Mas o presidente da Argentina, lembra lá que a gente falou, Bartolomé Mitre, não permitiu a passagem das tropas. O Paraguai estava enviando as tropas para chegar no Rio Grande do Sul e a Argentina não permitiu que o Paraguai passasse ali, né. O Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, declarou guerra à Argentina. Já que não posso passar, vou declarar guerra. Declarou guerra à Argentina e enviou as suas tropas para o território, né, lá da Argentina. Essa declaração de guerra proporcionou, né, a formação da Tríplice Aliança. Foi aí que se teve a formação da Tríplice Aliança, tá? Que foi formada pela Argentina, né, do Mitre, e o Uruguai do Venâncio Flores, além do Brasil, né, que já estava ali em guerra com o Paraguai. Então esses três países se uniram, lembra? Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina se uniram, né, com o Venâncio Flores lá, que era um líder colorado do Uruguai, para dar o golpe dos blancos. Colocaram o Venâncio Flores lá, né? A Argentina tinha o Bartolomé Mitre, que já tinha suas contendas ali com o Paraguai, e o Brasil, Dom Pedro II, né? Que já estava lá também com problema com o Paraguai. E eles se uniram. Os três já estavam ali interligados, de certa forma, contra o Paraguai, né? Olha só, dois países gigantes, né, na América do Sul, o Brasil e a Argentina, mas o Uruguai, né, que era pequeno, então quase irrisório, mas contra o Paraguai, né? Então, próximo slide, nós vamos ver a formação da Tríplice Aliança,
Lembre-se, Brasil, Argentina e Uruguai, a tríplice aliança aqui da Bacia do Prata, América do Sul. Tá? As incursões militares do Paraguai, né, em Corrientes, ali no território da Argentina, e no Rio Grande do Sul, provocaram essa união da Argentina, do Brasil e do Uruguai, tá? Dando origem a essa tríplice aliança, lembrem disso, que organizou os ataques às tropas paraguaias alocadas no sul do país. Tá? Então eles estavam lá no sul, foram para o sul do Brasil, invadiram a Argentina, invadiram o sul do país e a tríplice aliança foi combatendo o Paraguai. Tá? E lembrem-se disso, né? Argentina, Brasil e Uruguai formavam a tríplice aliança contra o Paraguai. Tá? Vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouco da criação dos voluntários da pátria. Né? No meio disso tudo, né, em 1865, vamos falar um pouco de Brasil. Né? Em 7 de janeiro foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Por quê? Porque antes, né, o Brasil tinha mais a Marinha, né, como foco, né, de exército de defesa e tudo mais. Era chamado de armada, né? Mas aí foi criado esse exército, né, esse corpo de voluntários, em 1865. Homens de até 50 anos de idade podiam se alistar, né, e receberiam pensões em caso de morte e posse de terra para os que retornassem. E os escravizados que fossem à guerra seriam libertos. Tá? Eles precisavam de gente para lutar, né? Eles precisavam de exército de apoio. Então criou esse corpo, Voluntários da Pátria. Tá? Que ia vir a ser o exército depois, tá bom? A gente vai entender isso mais à frente quando a gente for falar de proclamação da República. Mas foi aí que tudo foi nascendo, foi se criando. Tá? Tem aqui o decreto de 7 de janeiro de 1865, vocês podem acompanhar. É uma fonte histórica que eu trouxe aqui para vocês. Não dá para ler muito bem, mas se vocês jogarem no Google, né, decreto número 3371, de 7 de janeiro de 1865, vocês vão ter acesso à fonte completa lá. Tá? E vocês podem ver como que foi produzido esse decreto e lançado, né, para a criação dos voluntários da pátria. Tá? Criou-se um exército aí para combater na Guerra do Paraguai. Vamos lá para o próximo slide. Né? Vamos falar de Duque de Caxias. Né? As batalhas, né, estavam se desenvolvendo, né, na Guerra do Paraguai, e o Paraguai está se desempenhando muito bem, diga-se de passagem, né? Um país pequeno, né, com contingente até bom de exército, né? Está se desenvolvendo até bem. Né? E o Brasil estava desmotivado ali, né? Estava perdendo algumas batalhas também, né? Apesar de estar indo bem, também na Guerra do Paraguai. Né? A troco também, né, quando eu falo indo bem, né, é na questão prática, né, de vencer e ganhar, né, mas lembrando que o Brasil praticamente, né, dizimou a população do Paraguai, né, inclusive há muitas rixas, né, e ressentimentos, né, históricos de paraguaios com o Brasil por causa dessas questões, né, de o Brasil ter ido até o final da guerra e matado paraguaio por paraguaio. Infelizmente tem essas questões muito tristes, né? Praticamente só sobraram mulheres e crianças. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Mas agora eu quero que vocês conheçam aqui o Duque de Caxias, que foi o cara que levantou a moral do exército brasileiro, tá? Ele era um militar de muita fama em sua carreira, né? O cara se desenvolveu na carreira de militar e ele é patrono do exército brasileiro até hoje. Ele assumiu o controle da Marinha, que era a armada lá do exército, na Guerra do Paraguai. Tá? E as suas estratégias de guerra, né, e prestígio levaram as tropas brasileiras, que estavam desmotivadas, a invadirem Assunção, que era a capital do Paraguai. Então o cara deu um up, né, subiu o exército, a bola do exército, né, botou para cima e conseguiu, com as técnicas, né, a experiência dele lá,
dava um caminho mais de vitória para o Brasil, né? E eles invadiram a capital, Assunção, chegaram até esse feito com o Duque de Caxias. Vamos para o próximo slide. A situação foi ficando tensa, né? O Brasil foi ganhando, né? Foi se desenvolvendo bem melhor, né? Mas o Paraguai era um país pequeno, né? E o mais fraco ali, né? Como eu falei, dentre os três da Tríplice Aliança, né? Exceto o Uruguai, que mal fazia frente ali, que era um país pequeno, mas vejam, tinha dois gigantes ali, potências da América do Sul, né? Argentina e Brasil contra o Paraguai, que era um país pequeno, né? Que estava se esforçando ali para manter uma certa hegemonia, né? E a guerra foi se desenvolvendo, o Brasil e a Argentina foram matando os soldados e a população paraguaia, né? E com poucas baixas, né? Mas o Brasil foi indo até o fim, a Argentina se retirou da guerra, o Uruguai também, pela vergonha de que estava sendo a carnificina, né? Que o Brasil estava fazendo. E o Brasil continuou na guerra até o fim, né? Perseguiu Solano Lopes, né? Até o final, até matar ele num pântano, né? Perseguido, né? Igual um soldado mesmo, e dizimou cerca de 280 mil paraguaios, né? Mais da metade da população. E a vasta maioria, a maioria dessas pessoas eram de homens, e aí só sobrou praticamente mulheres e crianças, idosos, né, no país. Praticamente a população masculina foi dizimada. E boa parte disso foi responsabilidade do governo brasileiro de Dom Pedro II, né? Inclusive várias críticas foram feitas para ele na época, né? De jornais, né? Charges criticando ele, né? E era um verdadeiro massacre, né? O Brasil realmente foi longe demais, né? Não é nenhum orgulho essa vitória que nós temos da Guerra do Paraguai, né? O Brasil poderia ter parado ali quando as batalhas, né, já estavam sendo vencidas, né? Na época ali talvez do Duque de Caxias, mas decidiu ir até o final e matar mais de 280 mil paraguaios e caçar o Solano Lopes até o fim, né, num pântano, como vocês veem a imagem aí, tá? Então é algo talvez bem vergonhoso aí para a história militar do Brasil, tá? Vamos para o próximo slide, tá? Nós chegamos ao fim do conflito. A Guerra do Paraguai, como eu disse, trouxe bastante ressentimentos dos paraguaios conosco aqui, e até nesses vídeos que eu fiz, né, sobre esse assunto, eu vi que uma pessoa do Paraguai comentou aí no canal, né, e eu gostaria de dizer que eu sinto muito, né, por esse fato, e até peço desculpas e disponibilizo a minha empatia aí com vocês, com o povo paraguaio, com todo mundo, tá? E ainda sofre as consequências e tem esses ressentimentos provocados pelo governo aí do Dom Pedro II no território paraguaio, tá? E é isso, gente. Vamos para a atividade agora, né? No último slide, vou ler aqui com vocês. Pesquise sobre as principais batalhas da Guerra do Paraguai. Aponte os principais acontecimentos e rumos que elas tomaram. Escolha uma. Então você vai pesquisar as principais batalhas, porque uma guerra, né, é o conjunto de várias batalhas, né? Então tem essas batalhas, os nomes delas, né, o que aconteceram, né, as datas, tudo, vocês vão pesquisar para mim uma dessas batalhas, né? Tem várias batalhas. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Vocês vão escolher dentre essas ou alguma outra que vocês acharem interessante, tá? Que aconteceu dentro da Guerra do Paraguai. Batalha de Riachuelo, Batalha de Tuiuti, Batalha de Curupaiti, Tomada de Humaitá ou Batalha de Cerro Corá, tá? Não esqueça de trazer a fonte, ou seja, local de onde você retirou as informações da pesquisa. Muito importante que vocês tragam sempre as fontes, tá bom? Porque a gente tem que saber de onde estamos retirando a informação
para saber se ela é verdadeira ou não, tá bom? Então é isso, gente. Escolham a batalha e tragam as informações aí para mim, tá? Vocês vão poder entregar aí por WhatsApp, e-mail, do jeito que vocês quiserem, tá? A gente combina isso tudo lá no nosso grupo, tá? E é isso, pessoal. Fiquem em casa, tá? Se forem sair, tomem todos os cuidados, usem máscara, álcool em gel, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima.